Noite, a paz do Senhor. E mais uma vez nós estamos aqui e hoje para o GECEL dos homens. É isso mesmo, o primeiro GECEL da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Eletronorte. Sejam todos bem-vindos para um momento de crescimento na presença de Deus. Amém? Então que você se sinta à vontade aí no seu lar, fique tranquilo. Nós estamos aqui nessa iniciativa onde nasceu no coração do nosso pastor, sobre a coordenação do nosso pastor James. Estamos aqui eu, presbítero Tarsilo, o diácono Alexandre, amém? O diácono Gerlan também está aqui, e o nosso pastor James, junto com o nosso presbítero Rogério, que está ali do lado, que daqui a pouco ele vem aqui com a gente. Amém? Então essa noite é um tema bem especial, um tema bem precioso, um tema bem incisivo para hoje, para esses dias de hoje, onde nós vivemos tempos escuros, não é verdade? Onde a nossa limitação está sendo dia por dia aumentando, onde nós temos hoje que usar máscara. Então hoje nós estamos aqui para trazer para você um tema maravilhoso chamado esperança. Esperança que vem do Senhor, esperança que é o Senhor. Então essa noite nós vamos discutir, nós vamos conversar, e você que está aí ligadinho no Facebook, se você quiser também, você pode fazer perguntas, você pode tirar a sua dúvida. Nós precisamos também que você interaja conosco, amém, igreja? Então nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciar também, amém? Pedir para os nossos irmãos ficar de pé e trazer também uma palavra, que é no Salmo 146, diz assim o versículo 5: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Amém? Você é bem-aventurado, você crê nisso? Você recebe essa palavra no seu coração? Então diga aí na sua casa: eu sou bem-aventurado, porque o meu Deus é o Deus de Jacó, porque o meu Deus é o Deus do impossível, o Deus que tudo pode. E hoje nós vamos discorrer sobre esse assunto maravilhoso chamado esperança. Como é que está a sua esperança? Amém? Então vamos orar. Meu Deus e meu Pai, graças te damos, e nós louvamos ao Senhor pela tua bondade, Pai. E nesse primeiro GECEL dos homens, Pai, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, que tudo isso aqui, que esse momento seja para a honra e a glória do seu nome. Meu Deus e meu Pai, nos auxilia essa noite. Pai, nós necessitamos da tua presença, e a nossa esperança está no Senhor. Meu Deus e meu Pai, vai à frente de tudo, abençoando também teu povo, meu Deus, que está ligado na live, Pai querido. Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo que vai acontecer essa noite aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? E atenção também, departamento de mulheres, é isso mesmo. Assim como nós, os homens, tivemos essa iniciativa, você também pode tomar essa iniciativa e fazer aqui um momento para as mulheres, um momento de oração, um momento de louvor. E hoje nós teremos um momento de palavra e ensinamento, amém? Que você sinta-se à vontade. Eu vou passar aqui agora a palavra para o nosso diácono Gerlan, e nós teremos hoje e agora um momento maravilhoso, amém? Sejam todos bem-vindos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou passar a palavra para o nosso amado Alexandre, que ele vai estar trazendo, ele vai estar iniciando esse nosso debate, né? Esse nosso momento de interação. Para os homens é um momento normal, mas para você que está assistindo agora, a liturgia é essa, irmãos. O irmão vai trazer a palavra e todos nós vamos estar debatendo, e você aí em casa vai estar nos ajudando. E eu gostaria que neste momento, irmãos, você que está em casa, e nós, os homens aqui, nós vamos colocar a nossa mão, a gente vai orar pela vida do Alexandre, para que Deus continue usando ele ainda mais, amém? Senhor amado Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, o teu servo, Pai, traz, Senhor Deus, ao entendimento, Senhor Deus, dele, Pai, a tua palavra, Jesus, aquilo, ó Deus, que tu colocaste no coração dele, Senhor, que ele venha trazer à tona, Pai, neste momento, nessa reunião, Senhor Deus.
É o que te pedimos e te agradecemos. Abençoa a sua família, guarda e protege. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a Deus. Alexandre. Amém, amada igreja, a graça e a paz. Muito boa noite a vocês. Pode sentar, irmãos. Muito boa noite. É um prazer estar aqui podendo levar a palavra online a você, a nós aqui. Esse momento é especial, porque é um momento único. Nós temos a oportunidade de pregar e ensinar a palavra de Deus. E espero que você seja abençoado, como Deus abençoou a minha vida através dessa palavra e vai abençoar a todos aqui. Amém? Então, abra a sua Bíblia, que você está aí na sua casa, em Jó 14, do versículo 7 ao 9. Jó, versículo 7 ao 9. Capítulo 14 de Jó. Amém, igreja? Essa palavra é muito maravilhosa para nossas vidas hoje. Foi maravilhosa para a vida de Jó e será maravilhosa para nossas vidas. Amém? Diz assim o texto: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Amém? Essa é uma palavra que fala sobre o milagre do vigoramento divino, aonde nós podemos ver aqui o milagre de Deus, a obra perfeita que Deus faz, irmãos. Entendeu? Uma árvore que foi cortada, aos olhos humanos, ela vai morrer, né? Que não vai mais produzir, que não vai mais florescer, que não vai mais dar fruto, que não vai mais ser resplandecente no seu meio de vida. Mas como o nosso Deus é maravilhoso, Ele faz reflorestar, Ele faz vigorar. Amém? E Deus, quando Ele fala essa palavra aqui, Ele está falando para a vida de Jó, como nessa passagem, ele já tinha perdido seus filhos, a sua família, tinha perdido já o seu rebanho, né? E ele já é de idade, não é verdade? Então nós vimos aqui como ele estava pensando: pô, será que eu vou conseguir novamente ter filhos, voltar a ter filhos, voltar a ter o que eu tinha antes? Vai, porque Deus é maravilhoso. Com essa palavra aqui, firma o propósito de Deus, o milagre de Deus na minha e na sua vida, na vida daqueles que o temem a Deus e adoram a Deus. Deus é maravilhoso, né? Nós vimos no capítulo 1 de Jó, onde começa a ele perder as suas coisas, perder a sua família, perder os seus bens, não é verdade? E aqui Deus fala: por mais que a árvore seja cortada, né? O que ele tinha foi cortado, foi levado, mas ainda a sua raiz, ela estava firmada no Senhor Jesus. A sua esperança, a sua fé, a minha esperança tem que estar firmada no Senhor Jesus, no nosso Deus, Criador dos céus e da terra, irmãos. Então, quando nós estivermos com as nossas raízes firmadas na rocha, que é Jesus Cristo, né? Ah, mas a raiz fica no chão. Então, lá é o nosso alicerce, é nossa base espiritual. Nós, como servos do Senhor, nós temos que estar firmados na rocha, nós temos que estar sendo adubados na igreja. Isso aqui, ó, reunião dos irmãos, na comunhão com a amada igreja, nas lives aos domingos, nas terça-feira. Isso faz firmar as nossas raízes. Isso sim firma a nossa fé e a nossa esperança. Nós vimos aqui, ele deve ter passado por um problema psicológico, assim: pô, será que eu vou conseguir? Né? Como nós, seres humanos, nós temos esses momentos de fraqueza, de pensar: ah, mas eu estou desempregado, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por problemas financeiros, por problemas de saúde.
Mas a sua fé tem que estar ligada, firmada na rocha que é Jesus Cristo. Ao cheiro das águas, tudo vai brotar. Ao cheiro das águas, você irá crescer, você irá frutificar, você irá dar frutos em nome de Jesus. Então nós temos que estar firmados. Eu estou falando aqui, eu quero falar como profissional da área florestal. Irmãos, tem árvores que já foi cortada para mais de 5 anos. E eu passando por mesmo local, eu já vi ela, uma árvore, um arvoredo, bonito. E é assim a nossa vida, irmãos. Nós podemos ser caluniados, ser defamados, perder as coisas. Mas nunca podemos deixar de ter fé, ter esperança. A esperança produz a fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. E o nosso Deus, Ele nos firma cada dia quando nós estamos ligados com Ele. Esse é o vigoramento espiritual. Né? Jó estava passando por esse momento. Mas Deus foi fiel com ele. Deus vai ser fiel com você, amada igreja. Deus vai ser fiel contigo. Com você, irmão. Então nunca perca a esperança. Por mais que a tempestade esteja te alcançando, por mais que você esteja no meio da fornalha, mas nunca perca a esperança, que o teu Deus está contigo, que o Senhor vai te livrar. Ele é um Deus maravilhoso, né? Aos olhos humanos, quando nós somos derrotados, poxa, não vai crescer mais. Quando essa árvore foi cortada, acabou. Mas a palavra final é de Deus. O ponto final é de Deus. Então o Senhor, neste momento dessa palavra aqui, Ele fala para Abraão, não, você ainda vai produzir. Ele ainda foi pai de filhos ainda, né? Ele ainda conquistou tudo que ele tinha perdido. Deus vai te fazer florescer. Deus vai te fazer crescer e reconquistar tudo que lhe foi tirado. Mas tu tem que estar ligado, firmado na rocha que é Jesus. A sua raiz é a sua essência, é a sua fé. Tem que estar ligado em Jesus. Tem que estar ligado no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E com essa palavra aqui, ao se envelhecer na terra e morrer o seu tronco, só morre o tronco quando perde a fé, quando perde a esperança. Aí acaba. Mas nunca devemos deixar de morrer a nossa fé e a nossa esperança. Amém, irmãos? Então, neste momento, eu vou abrir a palavra para a amada igreja aqui, para comentarmos um pouco e debater mais um pouco da palavra de Deus, que é maravilhosa essa palavra. Amém? Diácono Jarlan vai estar comentando. Glória a Deus, Pai do Senhor. Essa é uma palavra profética, sabe, irmão? Essa é uma palavra profética. A gente crê, irmãos, na palavra profética quando ela sai daqui, quando ela sai da Bíblia. E essa é uma palavra profética para nossas vidas, principalmente neste momento que nós vivemos hoje. A esperança, ela se faz necessária, ela se faz mais do que necessária nas nossas vidas. E Alexandre, nessa palavra abençoada que você está trazendo essa noite, eu quero fazer só uma pequena explanação. E aí a gente vai em Mateus e volta aqui para Jó para a gente seguir na esperança, né? Jó, ele relata no versos 8, ele diz dessa forma: se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Você relatou aqui que a árvore que há 5 anos que foi cortada, estava morta e quando você passou por ela já estava um arvoredo. No versos 10, Jó ele continua assim, irmãos: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está?
versos 11. Como as águas de lagos se evaporam e os rios se esgotam e secam. 12. Assim o homem se deita e não se levanta. O interessante nessa palavra aqui, irmãos, que Jó, ele analisa a vida da árvore e ele analisa a vida do homem. Neste momento da história, irmãos, como já foi relatado pelo nosso diácono Alexandre, Jó, ele perdeu todos os seus bens, então ele perdeu todos os seus filhos. Jó, ele está vivenciando um momento de doença do corpo, doença da alma, está vivenciando um luto que a gente consegue imaginar, mas a gente não consegue sentir, porque a gente só sabe do sofrimento de alguém quando passamos por ele, né, pastor? Então, ele está num ápice aqui de uma lamentação e se questionando a Deus. Ele coloca a árvore e a vida do homem, e é como se Jó estivesse falando, bom é ser árvore, porque o leandro vem, derruba ela, o tronco fica, as raízes se secam, e ao cheiro das águas, ele diz, ao cheiro das águas ela brota. Então, ao cheiro das águas, vem a chuva e ela brota. No verso 10 ele diz que o homem, porém, morre e fica prostrado. No versos 1 do capítulo 14, ele diz, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Irmãos, Jesus, ele tem o melhor para nossas vidas. A esperança, irmãos, ela está em Jesus. E eu quero que você na sua casa abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versos 25, Jesus ele fala sobre a inquietação do coração do homem. Ele fala sobre a ociosidade. E aí ele relata que os passarinhos eles não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Mais à frente, no versos 28 e 29, ele vai dizer que a erva do campo nasce e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. E Deus assim o sustenta. E ele vai finalizar que se Deus alimenta os passarinhos que não plantam, não colhem, não guardam em celeiro. Se Deus veste a erva do campo, quanto mais fará de nós, homens de pouca fé. Irmãos, volta lá para Jó capítulo 14. No verso 7, Jó está dizendo que há esperança para a árvore. Irmãos, se Deus permite, escuta aqui, se Deus permite que uma árvore, ela tenha esperança, quanto mais a mim, quanto mais a você, irmãos. Jesus está dizendo lá no capítulo 6 que a natureza ela foi feita para servir o homem. E de que nós somos mais importantes do que a árvore. Porque quando Deus fez o homem, quando Deus fez a natureza, Ele fez com a sua palavra, com o poder da sua palavra. Agora, irmãos, quando Ele fez a mim e quando Ele fez a você, aí o negócio foi diferente. Aí, pastor, foi diferente. Ele fez com as suas próprias mãos. Então, irmãos, Jó está dizendo aqui, no momento de grande dor, comparando a árvore e comparando ao homem, dizendo que há esperança para a árvore. Mas Jesus está dizendo essa noite, para a minha vida e para a tua vida, que nós somos mais importantes do que árvore. Que as nossas vidas para o Senhor é muito mais importante. E que se o Senhor Deus dá a oportunidade para a árvore, para que ela venha a renascer, quanto mais a mim e a você. O nosso Deus, Ele dará 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. E as suas misericórdias duram para sempre. A palavra essa noite, irmãos, é esperança. Então a nossa esperança, ela tem que estar firmada e ligada em Jesus. Assim como nós aprendemos hoje pelas palavras de Jó, que há esperança para a árvore. Irmãos, há esperança para nossas vidas. Estamos passando por um momento um pouco conturbado e complicado. Mas nós não podemos perder a esperança no nosso Deus. A esperança
de uns dias melhores. Em uma das nossas reuniões, nós falamos que a esperança e a fé, ela anda junta, né? Ela anda ligada. Então, se nós temos esperança, é porque nós temos fé. Nós não podemos perder a nossa fé e nós não podemos perder a nossa esperança. Amém, irmãos? Vai comentando, vai compartilhando, irmãos, esse link de comunicação, vai colocando as suas perguntas, vai colocando as suas opiniões, que o nosso presbítero Tarsilo está anotando todas e já vai trazer aqui para o nosso bate-papo, amém? Eu já vou estar passando a palavra para o nosso pastor James. Pastor? Amém, amado. Graça e paz a todos. É interessante esse tema, né? E ligado aqui à questão da árvore também, porque Jesus ele faz a nossa comparação a uma árvore, né? Que certa vez ela vai ser poudada, né? E ali para que ela dê o quê? Mais frutos, para que ela dê mais, para que ela tenha mais vidas. Então a pergunta que a gente faz esta noite é: como que está a tua esperança? Você que está aí do outro lado. Como é que você está vendo o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, aqui em Porto Velho? E diante das notícias, diante do que chega diante de você, como que fica a tua esperança? Como que você vê as coisas futuramente? Então, essa é a pergunta que ela é bem apropriada para esse momento. Porque nós temos visto tantas notícias ruins, notícias de morte. Já passaram aí de 13 mil pessoas que morreram no Brasil, não é? E a gente só escuta dizer que vai ficar pior. E como é que fica a tua esperança diante de tudo isso? Não é? A questão também das finanças, a gente só vê dizer que vai ficar difícil, não é? Mas como que está a tua esperança? Como que você consegue ver você amanhã, mesmo diante de todas essas dificuldades? Amados, você não pode se abater pelas circunstâncias que aparecem, não é? Ou aparentemente, né? Pode ser só aparentemente, e você já se envolver com isso. Não. A minha mensagem hoje para você à noite é que você, mesmo que venha as notícias difíceis, você não se deixe abater. Ainda que você veja a circunstância, ainda que você esteja passando, você não deve se entregar. Porque se o Senhor comparou nós a uma árvore, e Ele diz que a árvore, quando ela é cortada, ela vai dar frutos, ou seja, ela vai produzir, ela vai ter vida. Mesmo a meio às dificuldades, nós também vamos ter vida, não é? Mesmo meio às circunstâncias difíceis da vida, nós precisamos crer que nós temos um Deus que Ele é por nós, não é? Você não se deixa abater pelas circunstâncias da vida. A gente tem visto pessoas em momentos tão difíceis e mesmo assim não tem se entregado, porque se nós baixarmos a cabeça e se nós se entregarmos, aí a coisa realmente, a Bíblia diz, assim como você imagina, assim será. Então, a minha palavra nessa noite é que você tenha fé, né? O apóstolo Paulo, ele colocou muito bem, quando ele vai falar da supremacia do amor, e ele fala que no final fica 3 coisas, né? A fé, a esperança e o amor. Ou seja, essas 3 coisas, ela tem que permanecer nas nossas vidas, independente de qualquer circunstância que você viver. Então você precisa estar lá em 1 Coríntios 13. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Está marcado aqui. 1 Coríntios 13. É 13, né? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Então, você veja bem que essas 3 coisas, elas têm que estar vivas dentro de nós.
né? Ela tem que permanecer. Ainda que você esteja passando por uma situação de enfermidade, que aos teus olhos você não consiga ver a cura, você precisa manter a fé e a esperança. Porque se você deixar isso embora, você vai viver do quê? Não é? A Bíblia é muito clara quando ela diz, assim como você imagina, assim é. Tem alguns textos que ainda diz assim é, afirma. Então é necessário que você venha manter a esperança. Não deixe que as notícias que estão chegando entrem em seu coração e façam morada. Porque você tem um Deus que já deu Jesus por você. Então, a própria palavra diz lá em Romano, se ele deu o seu filho, como que ele não dará as outras coisas? Não é? Como o diácono Jarlan colocou aqui, se ele alimenta os pássaros, não é? E nós vimos nos evangelhos os milagres que Jesus fez. Teve milagre que já não tinha mais esperança. No caso de Lázaro, Lázaro tinha morrido, já não tinha mais jeito, já não havia mais esperança, não é? Quando ele está ali com Jairo, e as pessoas chegam ali para ele e dizem, olha, tua filha já era, né? E ele faz o quê? Ele diz, Lázaro, não temas, não temas. E na Bíblia tem 365 não temas segundo o estudioso, um para cada dia, para cada dia da vida. Então, meu amado, minha amada, não temas diante das situações que aí nós estamos vivendo. Não temas. Creia somente no Senhor. E Ele vai fazer o que tiver que ser feito a teu favor. Amém? Vou passar para o presbítero Rogério, que vai estar explanando aqui também. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Sobre o tema esperança aí do versículo que o diácono Alexandre trouxe, falando sobre, fazendo uma referência sobre árvore, né, e disso ele entende que ele é engenheiro florestal. É interessante que Jó, ele era um homem de muita sabedoria, e a sua fé e a sua esperança é referência em toda a Bíblia, né? Em todos os tempos é um dos caras de referência sobre o assunto. E no versículo 14 do capítulo 14 também, ele questiona, né? Morrendo o homem, porventura tornará a viver, né? Então, o livro de Jó, ele é muito antigo, né? Ele é um dos livros mais antigos da Bíblia. E até então não tinha tantos relatos, ou não sei se já tinha algum, de a pessoa ser ressuscitada. Então, por isso que ele questiona isso. Ele é muito sábio. Porém, na época dele, creio que não tinha nenhum relato ainda de homem ressuscitar. Mas depois teve vários, né? De ressuscitar, né? Aqui ele fala que a árvore pode reviver, mas o homem não. Mas na própria Bíblia, depois tem vários outros relatos que o homem ressuscitou. E é interessante que eu estava analisando aqui outras situações de fé, de esperança, de aguardar no Senhor com esperança. Tem outros casos, como a mulher do fluxo de sangue, que ficou 12 anos esperando, enferma, e foi lá, e com a sua fé tocou as vestes de Jesus e recebeu a sua cura, recebeu o seu milagre. Também teve o enfermo lá de Betseba, Betesda, né, que o paralítico que foi curado, né, no mover das águas, está em João capítulo 5. Então, fazendo uma relação entre esses casos, onde fica bem clara a questão da fé, da esperança, no caso de Jó foi bem rápido as coisas aconteceram, né? A Bíblia fala que ele recebeu uma notícia, né, dos filhos que morreram, né, e ainda assim o informante estava ali passando a notícia, já chegou outro informando dos bois, e chegou outro. Então, foi num espaço de tempo curtíssimo que tudo aconteceu, né? Questão de horas ou, de repente, dias. Mas, pelo que a Bíblia fala aqui, ainda recebendo uma notícia, já veio outra, então, a desgraça aconteceu rapidamente, né? O sofrimento dele foi grande, porém,
no curto espaço de tempo. Aí, olhando para a mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos de sofrimento, com a enfermidade, né, com um item, saúde, mas 12 anos. Aí eu não sei se é pior ou é melhor a questão do tempo, porque ou você prefere ficar pouco tempo sem tudo, saúde, família, de repente a esperança, ou muito tempo sem a saúde, sangrando, ou não sei como é que está a tua situação, não sei com qual situação se encaixa melhor a tua, mas enfim, essas pessoas não perderam a sua fé, não perderam a esperança. Uma perdeu tudo muito rápido e a outra passou 12 anos tendo sangramentos, né, hemorragia, eu não sei qual era o problema específico, mas a Bíblia fala que ela sangrava. E teve o paralítico que passou 38 anos. E todo dia ele ia para lá, para o tanque, esperar o milagre dele. Todo dia ele ia para lá, esperava, porque os anjos desciam, moviam as águas e eles iam, quem entrava primeiro na água era curado. Ele fazia aquela rotina, não sei se todos os 38 anos, mas quase todos os dias. Então, mas o período que ele ficou enfermo era 38 anos. Então, é algo de, se for pensar no tempo, eu não sei quanto tempo você está com o seu problema, com a sua batalha, mantendo a esperança que um dia vai mudar. Eu não sei qual é a sua peleja, mas às vezes, de repente, você pode estar desanimado, porque já fazem X anos que eu estou orando, eu acho que Deus não está ouvindo. E esse rapaz aqui, esse paralítico, esperou 38 anos o milagre dele. E é interessante também a perspectiva com que ele é abordado, né? Ele era paralítico, né? E ele não tinha muito o que fazer. Ele tinha a esperança dele, era ir para aquele beira do tanque ali, esperar. Só que como ele era paralítico, ele não conseguia tomar a atitude de ir lá e entrar no tanque, porque ele tinha que esperar alguém fazer isso por ele, né? E quem estava ali também tinha os seus problemas, e cada um estava focado em resolver o seu problema e receber sua cura. Então, ele meio que estava de mãos atadas ali, né? Entre aspas, né? Não precisava estar de mãos atadas, ele era paralítico. Mas ele não perdeu a esperança. Ele tinha fé. Ele contava com a ajuda de outras pessoas para levar a cama dele até ali e esperar o milagre dele. Mas aí Jesus veio até ele, pessoalmente. Jesus sentiu, recebeu a aflição no coração, a fé, a persistência, e foi até ele, o próprio Jesus, pessoalmente. Já a mulher do fluxo de sangue, não. Ela, com toda a sua dificuldade, com toda a sua barreira cultural, que ela, teoricamente ela não poderia se aproximar de qualquer pessoa porque ela estava sangrando, muito menos tocar Jesus. Então, se ela fala do plano dela para alguém, o pessoal ia amarrar ela e segurar ela bem longe, mas ela manteve a fé no seu coração, ela manteve a convicção no seu coração com fé, que se eu tocar ao menos na veste dele, eu vou ser curada. Isso veio de dentro dela. Não foi alguém que falou para ela, se o mestre passar aqui, tu toca. Não, foi uma fé que veio de dentro dela, ela alimentou. Veio de dentro para fora. E ela teve atitude no momento certo, na oportunidade que ela teve, ela se esforçou, foi lá, quebrou barreiras, se superou, porque imagina a situação sangrando, fedendo, não sei como é que ela estava, mas ela conseguiu tocar, né? Ela teve atitude e recebeu o seu milagre. Jó foi diferente, ele acontecia para a noite, perdeu casa, família, bens, toda a sua riqueza, de uma hora para outra. Eu não sei imagina como é que é a cabeça de um cidadão desse. De repente está tudo bem, rico, próspero. A preocupação dele era de os filhos dele desagradar a Deus, ele lá oferecer sacrifícios. E, de repente, Deus permite que Satanás faça tudo o que fez assim no estalar de dedos,
E aí imagina a cabeça de uma pessoa, a emoção, como é que fica, a flor da pele, como é que perde tudo de uma hora para outra, né? Uma hora está tudo bem, daqui a pouco foi tudo por água abaixo. E o relacionamento, ele poderia muito bem começar a questionar a Deus, mas ele se manteve firme, ele aceitou aquilo que ele tinha convicção que não era um castigo, ele tinha convicção que não tinha pecado, que não tinha feito nada contra Deus que causasse, mas ele entendeu que era vontade de Deus, que Deus estava permitindo que acontecesse. Foi questionado, se levantou seus amigos para lhe aconselhar, né, lhe acusar, forçar ele a confessar se ele tivesse pecado, mas, enfim, eu não sei se é melhor o seu problema ser no curto espaço de tempo ou no grande, mas eu sei que todos esses 3 exemplos que eu citei, tiveram fé e receberam a sua bênção, e receberam a sua vitória, e muito mais, eles foram salvos, né? Jesus falou, né, não apenas foi curado, mas foi salvo. Então a gente recebe muito mais do que uma simples vitória, né? Muito mais do que uma vitória terrena, muito mais do que uma bênção terrena, mas uma bênção celestial, uma bênção eterna de salvação. Isso é muito maior. A nossa expectativa não consegue ser suficiente do que o Deus tem para a gente. O que Deus tem é muito maior, muito melhor. Embora tem que ser no tempo dele, da forma dele, como ele quer, não como nós queremos. Basta nós a esperança e a fé. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é a sua peleja. Todos nós temos a nossa dificuldade, temos as nossas batalhas, mas uma coisa eu te garanto: se você permanecer nele, você vai ressuscitar. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, mas eu sei que se você se prostrar e confiar, essa chama vai reacender aí dentro e vai te fortalecer, e tem que vir de dentro de você. A fé, ela vem, se dá pelo ouvir. Então você tem que ouvir mais a palavra do Senhor para a sua fé aumentar, para você crer, para você confiar e essa chama reacender dentro de você. Não olhe para o seu ambiente, não olhe para as suas perdas, não olhe para o seu derredor, não olhe para o mundo, olhe somente para Deus, somente para Jesus, que é nele que está a nossa salvação, é nele que está a nossa esperança, e é ele que tem a nossa vitória, que já foi dada lá naquela cruz, mas precisamos esperar com paciência, que no momento certo a bênção vai chegar. Amém? Amém, irmãos? Palavra maravilhosa do presbítero Rogério. E eu quero complementar aqui com a palavra que o pastor falou, que às vezes é necessário as podas nas nossas vidas. Na área florestal, as podas são para melhorar a árvore, fazê-la mais forte, mais robusta, mais bela, porque tem maior valor comercial. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Deus permite, muitas vezes, nós ser abatidos, nós tivemos perca, para que a nossa fé venha ser mais arraigada nele, para que o nosso crescimento seja nele, para que ele faça da nossa vida a vontade dele, não as nossas. As percas muitas vezes é necessário nas nossas vidas, né? Muitas vezes é permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual, as percas. E Deus nos faz crescer. Igual o presbítero Rogério falou, com aquela mulher do fluxo de sangue. Também me veio à mente a passagem daquele jovem cego de nascença. Olha que palavra maravilhosa que Jesus falou. Os seus discípulos ali se ajuntaram-se ao redor de Jesus e perguntou, né, indagou Jesus: quem pecou? Ele ou sua mãe? Os seus pais ou ele que pecaram? Às vezes nós reclamamos: mas por que Deus permitiu que Jó perdesse a sua família, a sua empresa, os seus lucros, os seus gados, né? Às vezes perguntamos, por quê? Mas Jesus respondeu para os seus discípulos, na passagem lá em João,
da passagem da cura do cego de nascença. Jesus falou: isso é necessário para que se manifeste a glória do Pai. Às vezes é necessário nós perdermos, nós sermos abatidos, sermos poldados, para que a glória do Pai se resplandeça nas nossas vidas. Que você estiver passando, meu irmão, não reclame. Agradeça porque você está vivo, porque você tem uma fé, uma esperança naquele que te salvou, naquele que morreu por ti lá no Calvário. Aquele que escreveu o seu nome no livro da vida com seu próprio sangue. Tenha fé nele, tenha esperança nele, continua nele, porque ele vai te fazer florescer no momento certo. Igual o diácono Jarlane falou, no momento das águas, é que quando começa a chover, realmente, né? Começa a chover, que é o período da flora, do período das árvores que dão fruto, né? Que agora vai começar a chuva, começa a dar os frutos, manga, jambo, caju e por aí vai, né? Então, nesse período que nós começamos a florescer, é no momento da dificuldade que nós começamos a florescer, que começamos a ter mais fé, mais esperança, mas estamos mais ligados ao Senhor Jesus. Então, tudo é para a glória dele, e tudo é para ele, para que se manifeste em nós a glória dele. Imagine que somos nós para que a glória do Senhor seja manifestada nas nossas vidas. Não é verdade? Que maravilha que nós temos esse privilégio de receber a glória dele. Bastamos o quê? Continuarmos tendo fé nele, ter esperança nele e estar regado nele, né? Então Deus é maravilhoso, ele faz tudo planejado perfeitamente para que a glória dele e o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. Nós pecadores, não é verdade, irmão? Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. Deus é fiel para conosco. A Bíblia diz, mesmo nós somos infiel com ele, ele é fiel conosco. Olha que Deus maravilhoso. Podemos ver aqui, que pecado já tinha? Nenhum. Mas por que aconteceu? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Para que hoje nós possamos ter exemplo na palavra de Deus. Poxa, para aí, o profeta, o servo de Deus perdeu isso e aquilo outro. Mas Deus foi com ele. Em nenhum momento ele negou a Jesus. Isso é para nós refletir. Isso é para nós pensarmos. Poxa, Deus é maravilhoso. Em nenhum momento ele diz, estarei convosco até a consumação do século. Até ele vir, mas está conosco. Depois, quando ele vir, nós vamos morar com ele na glória. Então, tudo é para ele, tudo é por ele. Amém? Quer comentar, presidente Jailão? Glória a Deus. Eu vejo assim, Alexandre, que às vezes a gente quer entender a forma como Deus trabalha, né, pastor? A gente quer pegar Deus. Quando a gente fala de Deus assim, irmãos, às vezes a gente pega o Senhor e coloca no nosso plano, né? E aí a gente coloca Deus no nosso mundinho, e aí a gente fica dando orientações para Deus, a forma como Ele deve trabalhar nas nossas vidas. E aí a gente esquece que Ele é um Deus que Ele está acima dos céus, né? Ele está fora desse tempo cronos, né? De cronologia. Ele está acima disso. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E nós estamos presos dentro do tempo. Dentro desse tempo cronologia. Então, a gente precisa, Alexandre, dormir e acordar amanhã, porque amanhã a Deus pertence. Amanhã, Deus sabe o que vai acontecer nas nossas vidas, mas nós não sabemos, porque nós estamos presos dentro do tempo. Eu achei interessante a palavra do presbítero Rogério sobre o tempo de sofrimento, né? Eu não me recordo, presbítero Rogério, na verdade eu estou na dúvida aqui. Eu não me recordo se é 13 anos ou é 23 anos de sofrimento que Jó passou desse período de tribulação. Isso, desse tempo de tribulação, isso, total. Se não me falha a memória, eu já estudei, eu já vi estudiosos dizendo que eu acredito que seja de 13 anos. Mas se nós considerarmos 23, eu gostaria que vocês fossem lá no capítulo 14, no versos 16.
olha lá o que está escrito no capítulo 42, perdão, no versos 16. E aí já no final do capítulo, onde Deus abençoa Jó e dá em dobro, né, tudo aquilo que Jó perdeu, no verso 16 ele diz assim, ó: depois disto viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Se a gente for comparar 13 ou 23 anos de angústia e Jó ter vivido 140 anos e ter visto, Alexandre, a 4ª geração, e Deus ter dado a ele, pastor James, em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Quer dizer, se a gente for calcular aqui em vantagens e benefícios, Jó ele foi muito mais abençoado com a sua tribulação do que se não tivesse passado pela prova. Ou seja, irmãos, a gente fica perguntando e questionando para Deus por que a gente está passando por isso, né? Mas a gente não sabe o dia de amanhã, né, pastor James? A gente não sabe aquilo que Deus tem projetado para nossas vidas no futuro de amanhã. Então, aí entra, Alexandre, a esperança. É você manter a esperança de dias melhores, porque os dias melhores eles virão. Se estamos passando por privações, turbulações, tanto financeira quanto um colapso na saúde que estará ocorrendo, a gente não tem nem palavras para dizer para os familiares de que perderam vidas devido a essa pandemia, né, pastor? A gente não o que a gente faz é orar pelos que ficaram, né, e anunciar a palavra de Cristo, porque o Senhor mesmo disse que nos últimos dias aconteceriam algumas coisas que estão acontecendo hoje. Então nós precisamos aí voltar a manter a nossa fé e manter a nossa esperança, porque os nossos dias estão nas mãos do Senhor. A nossa família está nas mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Ainda falando da questão do tempo, né? O presbítero Rogério estava falando ali e eu me lembrando que Abraão passou 25 anos, né? Diz a palavra que quando ele saiu, que Deus anunciou a promessa, ele tinha 75 anos. Então ele tem uma espera de 25 anos para que a promessa de Deus se cumpra na vida dele, não é? E o interessante é que diante da palavra que o Senhor disse para ele, tudo foi se cumprido, não é? Passou 25 anos, levou o tempo, mas tudo foi se cumprido. E não vai ser diferente com você que está aí na sua casa, com você que está aí no seu lar. Se Deus tem promessa para a sua vida, certamente vai se cumprir. E o interessante é o que Deus faz, que Abraão talvez já estava ali meio cabisbaixo, já estava triste. E aí o que Deus faz com Abraão? Deus chama Abraão para fora da tenda dele e mostra as estrelas dos céus para ele. Diz: Abraão, conta as estrelas dos céus, se é que tu podes contar, não é? E Deus faz uma promessa que como aquelas estrelas do céu em quantidade, né, seria a sua descendência. Ou seja, Deus cria uma imagem ali para Abraão, uma imagem de grandeza, uma imagem de possibilidade daquilo acontecer na vida de Abraão. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite? Se você quer ter uma imagem, não tenha uma imagem ruim na sua cabeça, mas tenha uma imagem boa. Procure trazer à memória as coisas que te traz esperança. A palavra mesmo diz isso, né? Que nós devemos procurar trazer à nossa memória o que nos dá esperança, o que nos traz esperança. Em outras palavras, é o que nos gera vida. Então, nós precisamos, amados, acreditar na palavra. Se Deus fez uma promessa para Abraão e ele cumpriu,
E ele diz que esta promessa chegaria até a mim, até você, porque nele seria bendito todas as famílias. Então eu e você, nós estamos debaixo dessa promessa de Deus, né? O rei Davi disse que ele era moço e foi velho, mas nunca viu desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então não tenha medo, por mais difícil que esteja a sua despensa, não tenha medo de passar fome, mas creia que Deus, ele vai prover. Você é um filho de Deus, não é? Não que a gente seja merecedor, mas que nós temos que crer na promessa que Deus fez. Então a esperança, ela tem que estar viva dentro de mim e viva dentro de você. Não se abata, não fique triste. Se você estiver triste na sua casa, coloca um louvor, mas sai da tristeza. Essa é a minha palavra para você nesta noite. Quantas pessoas nós temos visto aí que estão, né, apavoradas com tudo que está acontecendo? Eu brinco com algumas pessoas que são meio agoniadas, que eu digo, rapaz, a pessoa vai se matar antes de ver a morte, não é? Tem pessoas que é tão agoniada, né, que ela se mata antes de ver a morte, né? Então, a minha palavra para você hoje é que você tenha prudência, que você crê em Deus, né? Porque os planos dele para as nossas vidas não vão se frustrar. E eu creio que o plano de Deus para a tua vida não é que você passe fome, não é que você, né, viva um momento de enfermidade sem saída. Você tem que acreditar. Amém? O presbítero Rogério vai estar aí colocando mais algumas situações, né? E o presbítero Tarsilo também vai estar aqui conosco, para estar aí falando de alguma pergunta que você colocou, que você deixou aí no Facebook, né? Amém? Se você ainda quiser colocar alguma pergunta, você coloca, que aí nós vamos estar explanando aqui bem rapidinho, ok? Amém. Glória a Deus. Em relação à poda que o Alexandre falou, que é necessário fazer nas árvores para que ela melhore, para que ela cresça, né, frutifique, crie flores, enfim. Olhando para Jó ainda, a Bíblia fala que ele era um homem perfeito, fazia tudo em perfeição, era sábio, tinha uma vida de adoração a Deus, né? Era um verdadeiro adorador, né? Que a Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Jó era essa pessoa. E por que tudo isso acontece com Jó? E aí lá em Jó capítulo 48, no versículo 5, ele ainda fala assim, ó, embora ele tivesse todos esses atributos, todos era um homem abençoado, era um homem cheio de boas qualificações, ele ainda diz assim, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo, mas agora te veem com os meus olhos. Em outra versão diz, antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele de perto. Então olha que bênção. Mesmo tudo que ele passou, mesmo toda a dificuldade, mesmo toda a provação, mesmo depois que ele superou tudo, ele teve algo maravilhoso. Primeiro que materialmente tudo veio em dobro. A riqueza dele veio em dobro, teve outra família, viveu bastante tempo, mas o relacionamento dele com Deus cresceu, mudou. O relacionamento dele com Deus ficou algo mais íntimo, mais próximo. Antes ele sabia que tinha Deus de ouvir falar e ainda assim adorava do jeito que ele adorava, fazia sacrifício, intercedia pelos seus filhos, tinha todo aquele temor, aquele amor, aquela adoração, mas ele era só de ouvir falar. Agora não, depois que tudo isso aconteceu, ele falou, agora eu vejo
Deus com meus olhos. Eu ouço Ele de uma forma diferente, tem mais intimidade agora. Quer dizer, ainda assim, com Ele sendo um homem sábio, cheio de fé, próspero em tudo que fazia, ainda podia melhorar. Ainda tinha uma poda, embora mais doída, embora mais forte, mas podia melhorar, e melhorou. E a palavra, no capítulo 42, versículo 5, diz isso. Agora eu conheço Deus, eu vejo Deus com meus próprios olhos. E é interessante essa questão da poda, que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. E em relação a perder a esperança, eu vejo assim, quando Jesus estava pregando lá no João capítulo 6, que ele repreende a multidão, né, falando sobre os mandamentos, no sermão da montanha, e alguns discípulos falaram, que palavra dura, quem poderá, né, suportar, né? E aí Jesus vira para ele, aí foram várias pessoas embora, né, foram se distanciando, foram largando ele. E aí Jesus virou para os seus discípulos e falou, e vocês? E vocês vão também me deixar? Vão também me largar? Ele falou, mas Senhor, para onde iremos se só Tu tens a verdade? Então, para onde, se você está perdendo as suas esperanças, se você está com Deus e está perdendo a sua esperança, para onde você vai querer ir? Se o outro lado é a morte. Então, se está difícil com Deus, pior sem Deus. Então, não largue, não perca, não desista, persista. Deus, Ele retribui aquele que persiste, aquele que tem fé, aquele que segue. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, mais um momento que tivemos e aonde algumas pessoas participaram. E nesse primeiro GECEL dos homens, nós tivemos algumas pessoas bem especiais. Então você que participou, nós convidamos para mais uma vez na quinta-feira que vem, nós estaremos mais uma vez presentes aqui. Mas que quando você declara que você é bem-aventurado, quando você declara que a sua esperança está depositada no Senhor, creia cada vez mais que o agir de Deus te alcançou. Amém? Fala com o pastor James suas considerações finais desse momento tão maravilhoso. Amém, amado. Gostaria de agradecer a presença de todos que aqui tiveram, né? O presbítero Marcos Rogério, o diácono Jarlan, o diácono Alexandre, que está aqui, o presbítero Tarsilo, né? O irmão Silvano, que está aí nos ajudando por trás das câmeras. Nosso muito obrigado. E que Deus abençoe a todos. É o primeiro momento, é o primeiro GECEL que a gente faz, né? Que você convide os seus amigos, convide os seus familiares para na próxima quinta-feira estar participando aqui conosco, estar mandando pergunta. Parece que nesse primeiro momento o pessoal está meio acanhado, né, presbítero? Ninguém fez perguntas, mas, amados, é isso. Nosso GECEL é um GECEL de participação. Né? A gente explana a palavra, e aí, depois de explanar a palavra, cada um coloca o seu entendimento, o seu raciocínio, né? E assim nós fazemos o nosso GECEL. Então, você é convidado a participar. Meu muito obrigado, presbítero Tarsilo. Presbítero Alexandre. Quero agradecer essa oportunidade maravilhosa de participar desse GECEL dos homens, com essa palavra abençoada que abençoou a minha vida. Tenho certeza que Deus pode abençoar a sua vida, irmãos. E contamos com você na próxima quinta-feira, para que possamos estar juntos, aprendendo, recebendo a bênção da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te dê boa noite, um bom final de semana, em nome de Jesus. Amados, eu não poderia deixar de agradecer o pastor Rosivaldo, que nos incentivou, né, que nos deu força para que nós viéssemos a fazer esse momento. Muito obrigado, pastor, pela confiança que o senhor tem depositado em cada um de nós. Aqui, amados, nós somos uma equipe, como se fosse uma pessoa só. Amém?
presbítero Marco Rogério vai estar dando aí a sua palavra final, suas considerações. Amém. Glória a Deus. Que esse momento seja aproveitado, porque essas palavras não vêm da gente, né? Ensinamento não vem da gente, mas vem da Bíblia. Que possamos viver ela e praticar e ter sede cada vez mais de buscar e fortalecer os nossos lares, a nossa alma, o nosso ser. É necessário, irmãos, que meditamos nessa palavra e que buscamos cada vez mais desse Deus tão maravilhoso. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém? Nós não poderíamos também de deixar registrado aqui as pessoas que estão nos assistindo. Um grande abraço para o Gilmar Marques. Amém? Um grande abraço também para a esposa do nosso pastor James. A Dari está ligadinha lá no 4 de janeiro. Tem muito mais. A minha esposa Lucineide, um grande abraço. Daqui a pouco eu estou indo para casa, se Deus quiser. O André Muniz também. Andrezão, um abraço, meu querido. Fátima Sene, nossa irmã abençoada. Deus abençoe. A Rayane também está ligadinha. O Deja, a dona Terezinha Moquedace. Tem muito mais. O próprio pastor está ali fora nos coordenando, nos ajudando. Está ligadinho aqui também. Tem muito mais aqui. Quem mais? O Gilmar fez uma pergunta aqui, vamos ver aqui agora. O Wagner, lá da Gazin também. Muito obrigado, Wagner, pela sua participação. Irmã Júlia, Deus abençoe, viu? Continue. A esperança é confiar no que ainda não vemos. Parabéns, é isso mesmo. A Selma, eu sou bem-aventurada no Deus eterno. Paz do Senhor, Selma. Deus abençoe sempre. Meus irmãos, e agora eu quero incentivar você, que é de outra congregação, que é de outra igreja. Não é isso, pastor James? Que você também tome essa iniciativa de fazer um GECEL dos homens, o departamento dos homens. Por que não também você, mulher, faça também um GECEL das mulheres. Nós estamos aqui também dispostos a ajudar vocês. Então, o que nós desejamos para você é uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor. Vamos estar encerrando, né, pastor? Convidar você também, não podemos esquecer. Domingo, é isso mesmo, domingo, nosso culto de Santa Ceia. Então, vai se preparando, compra os elementos, compra o suco de uva, compra um pão, para que domingo todos nós possamos participar juntos. Não é isso, pastor James? Amém? Então vamos orar, encerrando esse momento, o primeiro de muitos, amém? Eu tenho certeza que daqui para frente, Deus vai nos sustentar, e a nossa oração é para que essa crise acabe logo, e nós possamos nos reunir juntos com o mesmo corpo em Cristo, amém? Vamos encerrar então, pedir para o nosso pastor James está orando, encerrando, e muito obrigado a todos vocês que participaram dessa simples live, mas foi feita com muito carinho e muito amor no nosso coração, amém? Amém, amados. Que Deus abençoe a todos. Oramos então. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por toda a palavra que foi dada aqui, ó Deus, que tu possas abençoar cada um desses homens, ó Deus, que se dispuseram, ó Deus, a sair da sua casa e está neste momento, ó Deus, em colocar a tua palavra. Meu Deus e meu Pai, nos leva em segurança para nossas casas. Também te peço, guarda a tua igreja, ó Deus, que esse resto de semana, ó Deus, venha ser abençoado. Meu Deus, nos livra dessa peste que nos está arrondando, ó Deus, as nações, ó Deus, que sejamos, ó Deus, livre deste mal, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Você que está aí na sua casa, estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, para todo sempre. Amém, amém. Um abraço a todos. Deus abençoe, amados. Um ótimo final de semana para todos. Cheio de bênçãos.